Fala, turma do sexto ano, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou professor de Geografia e estou aqui para começar os nossos estudos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que a geografia estuda? Se a gente parar para pensar, toda a espécie humana tem algo em comum. Começa pela nossa moradia. Toda a espécie humana habita esse planeta, chamado planeta Terra. Então começa por aí. A geografia ela vai estudar essa nossa casa, que é conhecida como planeta, e vai buscar entender como esse planeta funciona. Então a geografia vai estudar muitas questões naturais também, né? Porque ela estuda questões sociais, econômicas, e vai estudar também as questões naturais. Então vai estudar o clima, o relevo, os rios, os terremotos, muitas coisas que envolvem esses assuntos, tá certo? Só que a gente vai começar a estudar agora um pouco mais sobre essa disciplina chamada geografia. A geografia, o que ela estuda, afinal de contas? Ela estuda o espaço. Mas que espaço que é esse? É a paisagem, o espaço geográfico e o lugar. A gente tem o território e região também, que a gente vai estudar mais para o sétimo, oitavo e nono ano. Para começo de conversa, vamos buscar entender, afinal, o que a geografia estuda através da paisagem, né? Então, a gente tem aqui a definição da paisagem. Quando a gente fala paisagem, a gente pensa que ela é aquele quadro bonito, que tem montanha com neve. Pode ser isso, paisagem? Claro que pode. Mas paisagem não é só isso. Paisagem também é o que a paisagem? É aquela porção do espaço que a gente consegue captar em um determinado momento. Então, paisagem pode ser através de uma fotografia, uma imagem. Então, alguém tirou uma foto de uma cidade. Aquilo é uma paisagem. Por quê? Porque é o espaço congelado em determinado momento. Então, você pode pegar uma fotografia antiga e comparar com uma fotografia nova de um mesmo lugar. E você vai perceber o quê? Que a paisagem ali se modificou. Antes, em vez de ter carro, tinha carroça. Antes de ter poste ali, tinha árvore. Antes de ter prédio, tinha casinhas. Então, o que a gente percebe? Que a paisagem está em constante transformação. E a paisagem ela é formada tanto de elementos naturais, como árvores, passarinhos, nuvens, rio, relevo, e de elementos culturais, como prédios, cidades, ônibus, pessoas. E paisagem é isso, pessoal, é esse conjunto de coisas que forma o espaço, tá certo? E como que a gente observa a paisagem? Como a gente aprende a paisagem? Através do quê? Da visão. Então, a paisagem é tudo aquilo que a nossa visão consegue captar de um determinado espaço. E não é só a visão, também é a audição. Por quê? Cada paisagem ela vai produzir o seu som. Imagina vocês agora perto de umas fábricas, aquele barulho de fábrica. Ela vai ter um som de uma paisagem industrial. Agora, se você tiver numa paisagem natural, só com árvore, cachoeira, o som vai ser diferente, o barulho vai ser diferente. Então, a paisagem natural, ela vai emitir um som diferente de uma paisagem industrial, certo? Então, aí tá para vocês o textinho explicando essas coisas de elementos naturais e culturais, né? Então, a gente observa que o quê? Que os elementos naturais são aqueles construídos pelas forças, pela ação da natureza, né? Já os elementos culturais são aqueles construídos pelos seres humanos. Então, uma primeira atividade aí para vocês. O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão desenhar uma paisagem somente utilizando elementos naturais, tá certo? Então,
Os elementos naturais são o quê? O relevo, os rios, são as coisas que foram criadas pelas forças da natureza, que não dependeu da espécie humana para surgir, tá certo? Então você vai desenhar uma paisagem natural. Por que natural? Porque ela vai ter só elemento natural. Aí o segundo desenho, vocês vão pegar essa paisagem que vocês veem e vão replicar ela. Só que agora vocês vão transformar ela com elementos culturais. Vocês vão colocar o quê? Objetos, né? Vou colocar coisas nessa paisagens que foram construídas a partir da ação humana. Tá bom? Vocês vão fazer esse exercício. É uma coisa muito importante para a gente perceber, pessoal. Hoje, todas as paisagens do mundo sofrem com algum grau de interferência humana. Tem paisagens que vai sofrer interferências diretas e paisagens que vai sofrer interferências indiretas, tá certo? Então, eu coloquei para vocês aí duas paisagens. Uma paisagem urbana que representa o quê? O trânsito da cidade de São Paulo. Tanto que eu coloquei para vocês aí, ó. Imagine o som dessa paisagem. Imagine o cheiro, né? Como será que essa paisagem ela vai se mostra para a gente? O que a gente observa nessa paisagem? Bastante carro. Carro, pessoal, os automóveis, eles são movidos através da queima de combustíveis fósseis. Essa queima ela acaba contribuindo para o aquecimento global. O aquecimento global ele acaba interferindo em todas as paisagens do mundo. Então a gente vê o urso polar aí perdendo território. Mesmo ele morando 10.000 quilômetros de distância de São Paulo, o urso polar acaba sofrendo interferência por essa poluição também. Essa poluição acaba aquecendo o mundo e acaba derretendo o chão do urso polar. Cada vez menos o urso polar tem menos chão e menos território. Então a gente consegue perceber aqui o quê? Que todas as paisagens do mundo hoje sofrem interferência da ação humana. Mesmo as paisagens naturais sofrem com essa interferência, tá certo? Aí, turma, mais uma atividade aí para vocês. Vocês vão analisar essa fotografia e vão perceber que ela é constituída por diversos elementos. Ela é uma paisagem natural? Não. É uma paisagem que foi transformada pela ação humana. Ela tem elementos naturais? Tem. A gente consegue ver esses elementos naturais? Sim. Então a gente consegue perceber que lá no fundo da fotografia a gente tem montanha, no topo da montanha tem neve, a gente consegue ver o céu azul. Agora, no meio dessa fotografia, a gente já percebe o quê? Uma paisagem intensamente transformada pela ação humana. O que a gente percebe nela? Elementos culturais, como casas, prédios. Se vocês fizerem uma análise bem ali, vocês vão ver que tem um campo de futebol. Outra coisa, pessoal, a gente vê também na primeira imagem, né, na imagem mais perto aí dessa fotografia, que tem pessoas, que tem um muro, que nesse muro tem o quê? Uma escrita humana, uma pichação, né? Então vocês vão fazer esse trabalho de observar a paisagem e descrever quais são os elementos naturais e humanos que você vê. Você vai fazer esse exercício também na rua da sua casa. Você sai ali e tenta observar quais são os sons, qual é a temperatura e quais são as coisas que vocês estão vendo naquela paisagem da rua da sua casa. Ah, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Então é uma forma de exercício também.
A paisagem, pessoal, ela sofre inúmeras transformações, elas são dinâmicas. Então, por exemplo, a paisagem de hoje, ela não necessariamente vai ser a mesma paisagem de amanhã. Ela está sempre se modificando. Essas modificações, elas podem ter a sua origem nas ações naturais ou culturais. Então, de exemplo aí, eu coloquei o quê? Paisagens que foram transformadas por ações da natureza, né? A ação da natureza, ela pode ser lenta ou rápida. Na primeira imagem, a gente vê uma ação lenta. Por quê? Porque com os milhares de anos, o vento e a chuva foi esculpindo essa rocha e foi criando essa paisagem. Já na paisagem do lado, que é um vulcão em erupção, já é uma paisagem que está sendo transformada de forma rápida. O vulcão está esparramando lava, a lava está se solidificando e transformando num novo chão. Então, se o vulcão explodiu, ele não vai ter a mesma forma de antes de explodir. A sua forma também foi modificada de uma maneira rápida. Então, a natureza, ela modifica a paisagem de forma lenta ou rápida. E a ação humana, ela também modifica a paisagem. E muito, turma. Hoje, o principal agente modificador da paisagem é o ser humano, são os seres humanos, né? A gente tem uma paisagem aqui que foi incrivelmente modificada por uma atividade conhecida como mineração, né? Então, o que aconteceu? A gente começou a cavar o chão e criou um imenso buraco. Olha o impacto da ação humana nessa paisagem aqui que está aparecendo para vocês. Observe como a atividade humana, ela modifica a paisagem. Tá certo? Então, não é só a natureza que cria e modifica a paisagem. Também é a atividade humana. As paisagens humanas, turma, elas são o quê? Paisagens históricas que vão se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, como exemplo aí, eu deixei para vocês o centro de Sorocaba. Por quê? Porque pode ser um lugar em comum que vocês já foram, mas de qualquer forma é um lugar que está próximo da nossa realidade. O centro de Sorocaba, ele vai ter o quê? Elementos históricos. Por exemplo, o Shopping Cianê, antes de ele ser uma paisagem comercial, nessa paisagem de shopping center, ele foi o quê? Uma paisagem industrial. Era uma indústria voltada para a produção de roupas. Hoje, esse espaço ele foi modificado e transformado numa paisagem comercial. Então, vocês percebam que o quê? Que a paisagem, elas estão em constante transformação. Então, a linha férrea, ela está inserida nessa paisagem também aí da fotografia, que é algo que foi construído em 1875, né? Em 2021, ela ainda está presente, né, em Sorocaba. Então, a paisagem, o que ela é? Ela é o retrato da história do presente. Ou seja, é aquele passado que está fixo no nosso presente. Por quê? Se você construir um prédio hoje, o prédio é novo. Amanhã ele já vai ser passado. Tá certo? E depois de amanhã, esse prédio pode ser derrubado e construído o quê? Um parque. Ou um parque virar um prédio, ou um prédio ficar abandonado e virar outra coisa. Então, a paisagem, turma, ela está em constante mudança, em constante movimento. E esses movimentos, e muitas das vezes, são movimentos que causam prejuízos ao meio ambiente. Por exemplo, quando uma paisagem natural ela é modificada numa paisagem de plantação de soja, ela vai sofrer vários impactos ambientais. Um desses impactos é o quê? A queima da floresta. Então, a floresta ela vai sofrer um incêndio criminoso, vai ser desmatada e vai ser transformada numa paisagem
de agronegócio, né? De uma agricultura voltada para a exportação. Então, turma, essa é a nossa primeira aula de hoje, né? A gente está estudando como a gente pode compreender o mundo que a gente habita através da observação da paisagem. Então, aqui mais um exercício para vocês. Tem duas paisagens que ela retrata o quê? Um campo de futebol no meio de alguma comunidade. O que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão descrever as semelhanças e diferenças que vocês estão observando nessas duas fotografias. Tá bom, turma? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai ter mais tempo para conversar nas próximas aulas. Valeu e abraço!